E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima no Desenhando Animes e hoje, assim, eu tava deitado ali na minha cama, tranquilo, eu falei, eu ensinei tanta coisa interessante nesse canal, eu ensinei a criar um vilão, né? Passei alguns conceitos super interessantes que vocês ainda deram mais nos comentários, eu ensinei como fazer roupa, até a desenhar o Naruto, mas eu queria ensinar uma coisa um pouquinho mais básica, mas muito interessante, que é como desenhar qualquer rosto de personagem de anime. Isso é muito louco, é o que eu quero fazer aqui hoje. E antes de começar, como de praxe, sempre em todos os tutoriais aqui virou uma tradição já segundo vídeo que eu faço isso já é uma tradição, né? Eu sempre acabo destacando algum comentário, né, de vocês que falaram alguma coisa aqui no box embaixo. E o comentário de hoje veio do vídeo melhorando a anatomia do Kakashi, um comentário muito interessante que vai fazer a gente refletir um pouquinho antes de começar com esse desenho. Olha só, depois que eu fiz o feedback no desenho do Kakashi, o senhor Tetio comentou aqui, ó. O resumo do vídeo é o seguinte: estude toda a anatomia humana e depois vai desenhar, né? Estuda primeiro, depois você desenha. E aí, o interessante tá num comentário do comentário, olha só. O Galavante falou: cara, você entendeu errado. Estude o básico de anatomia humana, o mínimo, e desenhe ela, a anatomia. Aprender a anatomia toda é quase impossível. O certo mesmo seria desenhar enquanto se aprende. Mas enfim, minha maior recomendação mesmo é pegar mais fontes de conhecimento, livros, cursos, né, canais no YouTube, que aí sim a gente começa a ter mais conhecimento. Isso é algo muito interessante de perceber porque, assim ó, você nunca vai saber de tudo, né? Entender a anatomia humana por completo é algo muito complicado, por isso que às vezes a gente acaba usando até um outro termo quando a gente vai estudar os músculos e tal, né? Que não é tanto anatomia, mas sim morfologia. Morfo vem de forma, né? A gente estuda os shapes, as formas, não tanto a parte tão anatômica como se eu fosse um médico ou algo assim. Não que você não possa, mas nem sempre é tão necessário assim. Tô falando um negócio mal bonito, os dog começaram a latir loucamente aqui. É, tudo bem, tudo bem. É interessante a gente sempre colocar na cabeça que a gente tá aprendendo sempre. Tudo que você tá vendo, os dias estão passando e você tá aprendendo. Não acha que você vai ter que estudar tudo uma coisa primeiro para depois aplicar, porque isso não vai funcionar tão bem. Então o senhor Tetio que comentou, você nunca vai saber de tudo numa coisa só. O conhecimento ele sempre vai se renovando, então você estuda, você aplica, estuda, aplica e você vai melhorando com o passar do tempo. E quem que a gente vai usar como base de estudo aqui? O Meliodas, né, do Nanatsu no Taizai, como você viu na thumbnail, que provavelmente foi o que te chamou aqui. Então aproveita e já dá o seu like, porque a gente vai aprender umas coisas muito interessantes. E você que conhece o canal Desenhando Animes, você sabe que eu sempre gosto de dividir alguns tópicos pra gente seguir um tipo de regrinha assim, pra ficar mais fácil pra gente ter um norte, né, no desenho. E no vídeo de hoje é praticamente formas, linhas guias, né, e relacionamento e também os detalhes. Então, vamos lá, como é que eu consigo desenhar qualquer personagem? O que eu gosto de pensar primeiro, antes de começar a rabiscar, que as pessoas começam assim, eu quero desenhar, vou começar a rabiscar loucamente. Calma. Respira, respira, tá bom? Respirou. Olha para o que você quer fazer. Pega uma referência legal. Ele tá pegando o rosto inteiro? Tá bonitinho? Tá num posicionamento interessante? Tá bom. Agora, presta atenção no personagem. Para um pouco. Para um pouco o que você tá fazendo. Começa a olhar pro personagem ali, ó. Presta atenção nos olhos, na boca. Você faz isso antes de começar um desenho? Uma cópia? Ou não? Você já sai copiando loucamente? A partir de agora, tenta se acalmar um pouquinho, olhar para a referência, prestar atenção nos detalhes ali, olha quanto cabelo, as pontas, né? O olhinho bem expressivo, bem grandão ali, as marcas no rosto. Beleza, dei uma leve observada, agora sim, respirei, a gente pode começar, né? Então olha só, eu estou usando um programa para rabiscar aqui no computador, mas você pode e deve fazer isso no papel também, tá bom? Isso não é nenhum tipo de limitação. Então, um rosto, como a gente sabe, começa com o famoso círculo. E aqui eu gosto bastante de prestar atenção na forma e o jeito que eu desenho é interessante porque eu não tenho medo de errar. Então eu rabisco como se não houvesse amanhã, ó. Rabisca assim, ó, sem medo, tá bom? Se você tá fazendo isso no lápis, você pode usar esse mesmo esquema de rabiscar sem medo, só que você vai ter que ser um pouquinho mais leve, né, na mão, assim, para não forçar tanto a folha. E qualquer coisa você coloca uma folha por cima e finaliza nessa segunda camada, tá bom? Mas enfim, o que eu gosto de fazer? Eu fiz um círculo ali e a outra coisa que eu percebo é onde está o eixo principal dessa cabeça. Então assim, ó, o eixo normalmente segue o nariz, né? Tá vendo que a cabeça tá um pouquinho inclinada, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou rabiscar mais ou menos aqui assim,
E aqui já é uma coisa que normalmente as pessoas erram, né? Então assim, ó, é interessante a gente começar a fazer, o que é o segundo tópico, alguns relacionamentos. Aí você fala, como assim? Eu não consigo me relacionar com ninguém? Eu não sei o que é relacionamento? Olha só, calma, não é isso que eu tô querendo dizer. Olha só, tá vendo que se eu riscar por cima do desenho, esse risco tem um certo ângulo. Você pode até pegar o lápis aqui assim, ó, coloca aqui, e aí depois você coloca no seu desenho. Vê se esse risco tá certinho. Vê se tá funcionando, vê se tá igual, se tá paralelo. Se tivesse, fala, não, beleza, tá certinho, tá? Você tá fazendo um desenho no papel, mede assim, ó, com lápis aqui, assim, ó, põe no ângulo certinho, testa na folha, ou coloca a folha próximo de algum monitor, alguma coisa assim. Porque se você errar na base, todo o restante vai ficar meio errado. Mas aí tem um porém. Qual que é o porém? Calma. Se errar, tudo bem, cara. Não tem problema. Para fazer um desenho bom, como dizem os mais sábios, a gente tem que fazer 1000 desenhos ruins. E ruim também é muito subjetivo. Então, relaxa, tá bom? O importante, como eu sempre digo, é se divertir fazendo aquilo que você gosta, que é desenhando. Fechou? Olha lá, hein? Olha lá. Antes de continuar o desenho, eu quero lembrar que você é você, tá bom? E eu sou eu. E você vai falar assim, Bruno, você está louco? Você bebeu? Não! Quem fez esse desenho aqui, o do Nanatsu no Taizai, que desenhou e também roteirizou, é o Nakaba Suzuki. Você, criancinha, você jovem, você adulto que tá vendo, você não vai ter o mesmo traço que ele, porque você é você. Então não tem problema se não sair tão parecido. Como eu digo, o importante é fazer, fechou? Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, que eu acho importante, porque depois o rabisco assim, ah, mas não ficou parecido. Não, cara, eu sou o Bruno Lima, eu não sou o Nakaba Suzuki, tá bom? É importante. Então olha só, eu vou riscar aqui, ó. Aqui eu quero pensar mesmo no shape, né, no formato. Então olha só o que eu fiz. Eu fiz algo bem básico, né? Eu só fiz algumas retas, liguei alguns pontos, como se fosse aquele joguinho de ligar ponto, né? Olha só, o rosto tá ligeiramente pro lado, aqui tá super genérico, super pontudo, não tem nada a ver com a referência, mas não tem problema, esse é só o nosso esboço, tá bom? Calma. Agora o que eu vou fazer? Eu vou começar a seguir para um outro ponto, que são as relações, né? E as linhas guias. As linhas guias são um negócio muito importante, fazem parte do esboço, pra gente o quê? Pra gente se guiar, como o nome já diz, né? Então olha que interessante. Se eu riscar aqui por cima do rosto dele, olha a angulação dessa linha, tá bom? Eu vou tentar reproduzir a mesma coisa no meu desenho, só que eu não posso fazer em qualquer lugar. Ah, eu vou fazer a linha aqui. Pode? Não, não faz sentido algum. Então assim, perceba o quê? Que existe uma distância, certo? Isso aqui é algo que eu quero que você comece a prestar atenção. Olha só, esse cara aqui tem uma cabeçona gigantesca, né? Olha só, eu pensei nessa forma, eu sei que mais ou menos vai ter uma boa distância aqui assim, até começar o olho. Eu sei que, ó, se eu quiser, eu posso até imaginar o tamanho que esse olho é. Se eu fosse fazer um retângulo, olha como ele é bem achatadinho. Eu vou até fazer aqui assim, ó, já vou traçar a linha, né, e vou fazer um retângulo mais ou menos como eu risquei ali na frente dele, na frente da referência. Por quê? Porque eu estou fazendo algumas relações de espaço, né? Ó, do queixo até o começo do olho, aqui o olho, aqui a cabeça e assim por diante. Lembrando que aqui, ó, no sketch que eu fiz, eu não fiz o cabelo, né? Eu sempre gosto de fazer isso num segundo momento, porque ele acaba ficando bem mais para cima, tá bom? Mas não esquenta com isso. Então, por exemplo, eu fiz aqui assim, legal. Se eu quiser, eu posso até prosseguir. E ó, eu já vou começar a fazer algumas outras demarcações, algumas outras linhas guias que me ajudem no espaço. Para quê? Para eu conseguir saber onde é que fica cada coisa do rosto, né? Então dividir aqui assim, eu sei que a boca, eu vou fazer onde? Eu vou fazer aqui assim, ó, boquinha bonitinha em cima? Não, tem uma relação de espaço. Então se a gente for pegar essa parte de baixo aqui, ó, a gente vai perceber que a boca tá praticamente no centro, né? E o nariz, olha o que acontece, ele tá só um pouquinho acima da boca. Esse é o tipo de relação que você tem que fazer na hora de desenhar, de copiar, tá bom? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu sei que se aqui, ó, é mais ou menos até aqui, eu sei que a boca vai estar algo próximo aqui e o nariz um pouquinho mais acima. Pronto, tá bom? Isso daqui vai te ajudar muito a deixar o desenho mais parecido com aquilo que você está fazendo, com a referência, né? Então beleza, até aqui eu não tenho nada, não tenho muita coisa, eu só tenho um monte de rabisco que por enquanto não está me dizendo nada, tá bom? Tem uma coisa que a gente pode fazer que é a seguinte, se você tá no digital e se você tem a possibilidade,
a gente pode sim traçar algumas linhas guias aqui, ó. Por quê? Porque isso pode até auxiliar a gente. Eu posso riscar para cá, ó, a boca tá vindo mais ou menos ali, certinho onde eu fiz, né? O olho tá um pouquinho mais acima, então eu sei que ele deveria ser um pouquinho mais abaixo. Se você tiver essa oportunidade, beleza, senão não tem problema. Outra coisa que eu já vou fazer é o cabelo, tá? Essa aqui não é uma aula de cabelo, isso aqui é uma aula para fazer você prestar atenção nas relações, nos espaços, né? Mascarado ali em como desenhar a cabeça, mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui também, ó? Eu vou blocar, né? Eu vou criar algumas formas do cabelo, eu não vou pensar em pontas, então para todo mundo que tem dificuldade, como fazer o cabelo, isso aqui é uma dica de ouro. Pensa primeiro no que? Na forma, no negócio, o que está acontecendo aqui assim, tá? Não fica pensando tanto em ponta, faz uma coisa mais simples e depois a gente começa a colocar os detalhes. Eu vou fazer dessa forma aqui mesmo, né? Aqui assim. É só para eu me posicionar, não tá parecido e essa não é a intenção nesse momento. Eu quero entender as formas, as coisas que estão acontecendo. Agora que eu já tenho bastante informação rabiscada, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar um pouquinho a opacidade aqui para começar a prestar atenção no último tópico, que são os detalhes, que isso é muito importante. Eu vou até fazer com uma outra cor aqui. Eu tô no papel, coloca uma folha por cima e começa a riscar nessa nova folha. Ou se você tiver uma borracha, dá uma apagadinha no que você já fez para começar a prestar atenção nos detalhes. Isso é uma coisa muito interessante que eu não sei se você já pensou, mas normalmente, até se a gente pegar os desenhistas, né, os pintores clássicos, eles nunca pegavam um quadro e falavam assim, opa, vou começar a pintar agora, assim, ó, e já saiu o desenho inteiro. Não, eles estudavam antes. Então, antes de você fazer um desenho, você já parou para estudar aquilo em outra folha? Eu vou testar o Meliodas aqui, vou desenhar um pouquinho ele e depois eu faço o desenho que eu quero. Você já tentou fazer isso? Fazer um estudo antes para depois falar, beleza, virou o boné e agora o negócio é sério? O desenho acaba saindo até mais legal. Agora vamos começar a prestar atenção nos detalhes. Olha só, esse rosto aqui eu fiz ele muito retinho, aqui assim, né, na lateral. E o Meliodas, o que acontece? Olha como ele é mais, né, na diagonal assim. Ele tem um leve traço daqueles animes mais antigos, né? Um Yu-Gi-Oh! Da vida. Não que ele tenha um traço do Yu-Gi-Oh! Porque no YouTube a gente tem que explicar tudo, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando que são características que remetem a animes mais antigos, olha lá, hein. Se eu fizesse esse traço aqui de baixo, você ia falar, bom, beleza, é um traço, mas será que tá certo? Se a gente fosse pensar na relação, olha só como essa parte de cima é menor do que essa parte de baixo. A parte de baixo tá muito maior. E se a gente for pegar na referência, olha como a parte de cima é praticamente do mesmo tamanho que a parte de baixo. Então assim, isso aqui são coisas que a gente tem que se atentar, porque senão vai ficar cada vez mais distante do personagem, né? Do traço original do personagem. Se isso não for um problema, tudo bem. Mas no mínimo é interessante você reparar nesse tipo de coisa, né? Fazer algo consciente, isso é importante. Então rabisquei aqui, eu vou só dar aquela leve abridinha, que é assim, ó. Virei para cá também, aqui assim. Legal, já tenho essa parte de baixo. Aqui eu já comecei a separar as coisas e pensar nos detalhes, beleza? Show! O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o olho. E aqui, sei lá, eu posso começar de vários lugares, na verdade, né? Eu vou começar aqui da sobrancelha dele, porque eu gostei da forma. E olha como as linhas se conectam, né? Então eu vou fazer uma linha só, como se fosse uma única coisa aqui assim, para ter esse fluxo. O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui no meio. Apaguei aqui no meio, pronto, perfeito. Ela vem bem pra cima, aqui assim, ó, sobe bastante e vai pra lá depois, né? É bem fininha a sobrancelha dele, né? Mas tudo bem, uma coisa assim. Eu vou começar a fazer o olho. Ele tem cara, o Meliodas tem um olho muito bonito, muito legal de desenhar, né? Então olha como ele lembra até aqueles desenhos mais simples mesmo, né? Olhos um pouco mais simples. E não se engane, mas desenhos simples são tão difíceis quanto os complexos para fazer, né? Quem nunca tentou desenhar uma Mônica da vida, né? Da Turma da Mônica e saiu
sei lá, Turma da Embonha, já viu? Pois é. Por quê? Porque assim, quanto mais simples, qualquer detalhezinho que você fizer diferente da referência vai acabar sendo super diferente do que você está querendo fazer. Então acaba sendo difícil também. Mas, enfim, vida que segue, né? É uma coisa interessante de se pensar, né? Às vezes a gente acha que um desenho é mais simples, é mais fácil de copiar. Mas não, ele é tão complexo quanto. Porque qualquer tracinho que você fizer de diferente vai dar uma diferença monstruosa, né? Enfim, já vamos fazer a pupila, porque qualquer desenho sem pupila fica muito estranho, cara. Tipo, já não funciona muito bem, sabe? Então, e eu vou tomar cuidado, porque no outro vídeo do Naruto, o que mais falaram é, ele tá vesgo. Não sei porquê, a galera quer achar algum defeito e meter o pau. O importante é que vocês aprenderam alguma coisa, né? Mas olha só, vamos colocar aqui assim. Depois eu vou até vou até perguntar pra minha avó aqui se o negócio tá bonitinho, se não tá vesgo, para não criticarem, porque a internet realmente, olha, não perdoa não. Eu não sei, mas eu acredito que esse olho aqui, ele tem que ser menos inclinado, ele tem que ser um pouco mais assim, ó, para seguir mais a referência. E eu vou usar um recurso interessante do programa que eu tô usando. Eu vou poder colocar ele um pouquinho mais para cá e um pouquinho mais para cá também. Vou até pegar esse olho aqui, ó. Eu vou deitar ele um pouquinho mais e só dar uma leve aumentada nessa sobrancelha. Aqui assim, né? Algo mais ou menos aqui assim. E assim, ó, quando eu tô desenhando digitalmente, eu quero que o desenho fique mais próximo da referência que eu tô fazendo. O que eu pego? Eu pego o que eu fiz e arrasto para cima do negócio que eu tô fazendo, né? Do que eu tô pegando como referência. Aí a gente entra em dilemas éticos e filosóficos muito grandes. E aí, Bruno, o que você vai fazer a partir de agora? Você vai desenhar por cima? Isso é errado, hein? Olha lá, olha lá. Eu gosto de usar isso aqui como uma prova real, sabe? Que nem na matemática. Eu fiz uma coisa, eu olho ali e falo, tá, tem isso aqui que eu acertei, aquilo ali que eu poderia melhorar um pouquinho, que eu posso alterar e tudo mais, né? Então, ó, praticamente o rosto, ele tá certinho, né? Eu poderia até abrir um pouco mais aqui assim. Já funcionaria melhor. A pupila, né, ó, o olho tá batendo praticamente igual, o nariz também, a boca tá bem próximo. Cara, é isso, tá bom? São pequenos detalhes que daria para arrumar, mas não é o meu intuito aqui. Então vou até voltar para cá e olha como fica estranho, né, se a gente abrir tanto aqui assim, né? Então vou até voltar um pouquinho e beleza. Olha aí, ó. Eu dei uma olhada, tirei a prova real, vi se estava funcionando ou não. Você não é obrigado a fazer isso, porque eu sei que tem gente que só de olhar uma referência vai falar, isso é errado, né? Amigo. Errado é pegar doce das lojas americanas, né? Então, assim, ó, isso que eu estou fazendo eu vejo como uma prova real, tá bom? Abisquei mais ou menos aqui, legal, curti. Eu vou começar a dividir esse cabelo para ele ficar mais próximo do real. Aqui eu vou dar uma acelerada, tá bom? Porque praticamente eu já tenho as formas do cabelo dividido, eu vou começar a separar as pontas. Como eu gosto de repetir, gosto sempre de falar, eu sou o Bruno Lima, né? Eu não sou o Nakaba Suzuki, então não vai ficar igual o cara. Só que eu comecei a olhar as coisas de uma maneira diferente, que eu espero que você também tenha a partir desse vídeo. Achar que você precisa gastar, sei lá, 10 horas num desenho para ficar igualzinho a referência, colocar isso como meta nem sempre é muito saudável, né? Já que nunca vamos chegar à perfeição se a meta for copiar 100% a referência que a gente tem. Então eu gosto de passar esse tipo de mensagem para até tranquilizar um pouco vocês, né? Que falam, sei lá, não fica tão igual. Ou calma, cara, isso vem com o tempo, isso é uma coisa que varia muito de estilo para estilo. Eu vou só rabiscar uma coisa porque eu me empolguei, cara. Eu gostei do desenho. Não ficou bom, cara. Não ficou ruim, não. Isso é tão legal, né, cara? Quando a gente começa a fazer um desenho e se empolga. Fala, mano, eu gostei disso daqui. Eu vou continuar, ou vou finalizar, vou mexer em alguma coisa.
Isso é muito gostoso. Mas aí você pode me falar, ah, eu não sei desenhar muito bem, eu queria uma coisa do zero pra começar. E a gente tem um curso, né, chamado Desenhando Animes. Pois é, que tá aqui na descrição. Se você realmente não sabe nada e quer começar a desenhar, dá uma olhada aqui e qualquer dúvida em relação ao curso, manda um e-mail pra gente, pro cursos@einerd.com.br. Manda as dúvidas no e-mail, não é no meu Instagram, não é no Instagram do Veto, tá bom? Mandaram mensagem até no Instagram da minha namorada, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Dúvidas em relação ao curso no e-mail, por favor. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até mais!